enquanto nós não tivermos um delineamento efetivo da estrutura do poder no Brasil, nós vamos ter que agir um pouco na base da adivinhação. Ou, não é agir, nós não estamos agindo, na verdade. O nosso diagnóstico vai ter que ser feito um pouco na base da adivinhação. Né? É um método conjectural, mas é o único que é possível no momento. Vamos dizer, a pesquisa sociológica aqui, ela se apega a muitas formalidades. Né? Então, essas formalidades, por sua vez, são criadas pela linguagem da mídia. E isto determina, inclusive, a imagem que se tem do Brasil no exterior. Se você lê essa reportagem da Deutsche Welle, que entrevista lá um especialista em América Latina, então ele dá, por exemplo, um retrato da situação baseado, parece que foi escrito por um redator da Folha de São Paulo. Então é assim, você tem uma direita que é homofóbica, misógina, etc, etc. Muito bem, essas palavras todas são pesadas, elas marcam uma pessoa, mas cadê os fatos que justificam isso aí? Os fatos são exatamente nenhum, 0, 0, 0, 0, 0. Mas a força de repetir o estereótipo, as pessoas se impregnam daquilo e elas acreditam que aquilo tem uma base fática, como é que diz, indestrutível. Então você pega lá um estudioso alemão de Brasil, bom, qual é a fonte dele? A mídia brasileira, evidentemente. Você vê, um sujeito que num país lê a mídia do outro já é um especialista. Quantas pessoas você conhece no Brasil que leem a mídia espanhola? Se um sujeito lê 5 jornais espanhóis diariamente, ele, em menos de um ano, será considerado um especialista em política espanhola. Só por fazer isto. Não é isso? Então, nós sabemos como a mídia brasileira está alienada da real situação popular. Eu, particularmente, que vivi no meio da mídia minha vida inteira, conheço as pessoas, os personagens, praticamente um por um, sei o que eles pensam, certo? Então, eu sei que a ideia, por exemplo, de perguntar assim, bom, vamos ver se este Bolsonaro é misógino mesmo, ou se ele é homofóbico mesmo, vamos ver o que ele disse ou fez efetivamente contra tais ou quais pessoas, essa ideia simplesmente não ocorre. A ideia de que um rótulo grudado sobre uma pessoa possa ser falso não ocorre. Por quê? É o mecanismo do Dr. Lobachevsky. Né? Quando um grupo psicopata controla um país, você cria círculos e mais círculos de histéricos. E o histérico ele não acredita no que vê, acredita no que ouve. Então, não se trata simplesmente daquele preceito do Goebbels, a mentira repetida se torna verdade. É algo mais. Isso não é um processo controlado em que alguém diz, não, nós vamos mentir, 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 até que as pessoas acreditem nisso. Ninguém decidiu isso. O próprio sujeito que faz isso já é um histérico, ele já se persuadiu. Então, isso é muito pior do que uma campanha organizada. Porque, vamos dizer, é uma coisa, de certo modo, natural e espontânea. Não dá para parar porque ninguém se sente responsável por aquilo. Não tem autor. E quando a coisa vai parar na Alemanha e repercute na Alemanha como se fosse uma verdade arquissabida no Brasil, tá certo? Também não vejo nisso nada de estranho. Por outro lado, isso tudo comprova o que eu digo há anos, que você tentar controlar a mídia é mais importante do que você eleger um presidente da República. Né? Agora, o pessoal da direita deve estar sentindo isso dolorosamente. Então, apesar de a preferência popular, no caso, ser obviamente favorável ao Bolsonaro, a indústria de mídia inteira está contra o cara e você não tem meios de defesa. Quer dizer, a mídia pode fazer o que ela quiser. Por quê? Eles não controlam só a mídia, eles também controlam o judiciário. Então, quando você vai ver, eles controlam a mídia, controlam o judiciário, controlam a classe política, controlam as universidades, controlam isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Epa, eles controlam tudo. Eles só não controlam a opinião popular. Por quê? Porque todos esses órgãos, mídia, universidade, show business, não têm penetração popular que os caras imaginavam. Quando você vê, por exemplo, quais são os ídolos da música popular que o povo gosta, os ídolos reais
E quais são os ídolos que aparecem na Globo? Não sei o que, não tem nada que ver. Né? Então, claro que depois de um certo ponto, a Globo tentou assambarcar também esses reais ídolos populares, por exemplo, no pessoal da música sertaneja, etc., mas foi um pouco tarde. Tá certo? Então, até hoje, vamos dizer, existe a música industrial, que é assim, Caetano Veloso, Chico Buarque, que é música para o público de estudantes. E tem o pessoal, né, Amado Batista, que é o chamado brega, a música brega. Mas a música brega é a popular. Então, só por esse fato, você vê o abismo que existe entre os meios de comunicação e o povão. Né? Graças a isto, então, a Revolução Cultural Gramsciana não conseguiu acertar o povo. Pegou só a elite, uma parte da classe média alta, e só, não vai passar daí. Tá certo? Tentando ganhar a população através de dinheiro. Fome zero, etc, etc. Mas também não funciona. Porque o fato de você dar dinheiro para o sujeito não quer dizer que ele vai gostar de você nem te ajudar. Ao contrário. Quer dizer, o dinheiro jogado aos pobres alimenta neles a vontade de matar você. Por quê? Se fosse, por exemplo, se você pegar qual governo na Itália fez mais pelos pobres, o governo fascista, sem sombra de dúvida, que inclusive inventou o Código do Trabalho que o Brasil copiou e que os comunistas consideram um valor intocável. Né? Toda hora denunciam, não, estou tentando destruir os nossos direitos trabalhistas, inventado o Mussolini, né? Ué, como é que o Mussolini terminou? Enfim, enforcado e pendurado de cabeça para baixo. Quer dizer, os benefícios materiais distribuídos à população não garantem a sua lealdade. O que os estudos mostram é o seguinte: um movimento político adquire lealdade não pelo que ele dá, mas pelo que ele exige. Né? E é por isso que os militantes comunistas são tão leais, porque o movimento comunista não lhes dá praticamente nada. Dá para uma meia dúzia de líderes, mas a maior parte, olha, você tem aqui o direito de trabalhar, de se sacrificar, de matar e morrer, e você, se tentar obter alguma vantagem, nós chamamos de oportunista e de botamos para fora. Isso é o que o Partido Comunista oferece. E por isso o pessoal é leal. Então, quando o pessoal do PT achou que podia comprar a opinião popular através do Fome Zero, estava muitíssimo enganado, isso foi algum péssimo estrategista que inventou isso. Não, você vai ter a lealdade daqueles que se mataram por você. Por quê? Porque eles fizeram um investimento, eles não querem perder o investimento. Né? É a mesma coisa assim que, quando é que um sujeito se torna escravo da mãe? Quando a mãe é ruim, meu Deus do céu. Porque se a mãe é boa, ela fortalece o filho cresce, casa, vai embora. Mas se ela é ruim, oprime o cara, e só humilha, ele fica sempre grudado, mãe, mamãe, mamãe. Não é assim? Então, do mesmo modo, o movimento político tem a lealdade daqueles de que ele toma, e não daqueles a quem ele dá. Então, por causa disso, a esquerda não conseguiu apoio popular. Ela conseguia, às vezes, a vitória na eleição por um motivo muito simples. Só havia partidos de esquerda. Então, você tem que votar em alguém. Né? Então, e o pessoal dito de direita, inclusive militares, eles não chegavam a perceber a extensão do poder desse esquerdismo. Eles nunca perceberam. Talvez estejam percebendo agora. Mas quando eu avisava os caras, no começo da década de 90, eles simplesmente não enxergavam do que eu estava falando. E olha, se eles controlam todas as universidades, a universidade é a origem de todas as lideranças políticas, meu Deus do céu. Então, se eles controlam todas as universidades, né, no ano de 1990, eles vão ter toda a liderança política no ano de 2010. E mais ainda no 2020. Isso precisa ser muito inteligente para perceber? Não, não precisa. Mas, o que você vai fazer com a empáfia militar?